Vou falar de Big Data. Big Data é o coração do mundo de hoje, é a razão de porque um monte de coisa é de graça para você hoje. Porque o Facebook é de graça, o Twitter é de graça, o Google é de graça. Toda essa razão é a aquisição de Big Data. O que é a Big Data? Traduzindo, grandes dados. Eu anotei aqui. Simplificando, Big Data são conjuntos maiores e mais complexos de dados, especialmente de novas fontes de dados. Esses dados são tão volumosos que métodos tradicionais de processamento de dados simplesmente não dão conta do recado. Nesse volume de dados se escondem verdadeiras joias da informação. É isso. As coisas são de graça para você na internet. Por que? E todo mundo está careca de saber isso. Isso é uma informação antiga, porque os sistemas de processamento de dados, inteligência artificial, que o pessoal, o famoso algoritmo que o pessoal chama, faz a mineração desses dados, né? Então a coisa mais valiosa que tem na internet é pessoas alimentando esse banco de dados, com dados muito loucos e desencontrados, né, que aparentemente não fazem sentido, mas que, se você procurar bem, acaba fazendo sentido no meio do caminho. Eu quero contar uma história muito interessante para a gente entender o valor desses dados caóticos, né? Uma historinha bem simples, é a seguinte: no Parque Yellowstone tinha um vale lá que estava entrando em franca decadência. Esse vale estava secando, o rio estava morrendo, e o pessoal não entendia por quê. Tentaram uma série de coisas e simplesmente não conseguiam recuperar o vale. E tentaram voltar na história do vale ali, tentar entender por que no início do século XX ele era tão frondoso e no final do século XX ele estava morrendo. E eles viram o seguinte, que o que tinha acontecido lá de diferente é que na primeira metade do século XX, aparentemente, eles tinham caçado muito lobos até acabar com lobos ali naquele vale. E aí o que aconteceu? Os animais ruminantes, alces, veados, essas coisas todas, quando tinha lobos, eles viviam mais ou menos dividido entre dentro da floresta e na beira do rio, né? Porque na beira do rio é aberto, tem aqueles pastos lá e o lobo pode caçar eles mais facilmente, né? Então eles tinham que dividir o tempo entre esses dois ambientes. Sem lobo eles já não tinham mais por que se preocupar, então eles viviam ali pastando na beira do rio, acabando com a vegetação e não controlando a vegetação da floresta. O que acontecia é que a floresta crescia muito e demandava muita água, a vegetação da beira do rio, que impermeabiliza o solo ali, estava acabando, o rio estava se espalhando pelo solo ali na beira, né? Então estava, porque já não tinha mais vegetação que impermeabilizasse ali, estava se acabando. Eles resolveram então, como uma tentativa, retornar o lobo para o ambiente. E, dito e feito, o lobo chegou, começou a caçar os alces, e os alces e os outros ruminantes lá tiveram que mais uma vez voltar àquele antigo regime de entrar para a mata e se esconder lá uma parte do tempo para não facilitar. O que aconteceu? Voltou o vale voltou a ficar lindo, maravilhoso. O que essa história nos ensina? Foi um golpe de sorte, mas foi mais ou menos sorte, assim, foi bem estudado. O que aconteceu foi que aquele vale, ele tinha uma série de variáveis assim, incompreensíveis. O pessoal não sabia o que estava acontecendo. Será que a culpa é do rio? Será que a culpa é da floresta? Será que a culpa é do alce, dos castores, do clima que está mudando? Eles não sabiam disso. Eles foram estudar os dados que eles tinham históricos e tudo, apostaram, né, nos lobos como forma de como um agente que estava faltando ali, e acertaram. Ou seja, eles pegaram aquele tanto de dados incompreensíveis e encontraram um que eles podiam apostar, digamos assim.
foram os lobos, ou seja, o vale era um dado muito grande para se entender. E isso deixou eles por muito tempo assim embasbacados, mas eles conseguiram tirar um pequeno dado, um small data dali, que era o lobo, que resolveu a coisa inteira. Então foi uma peça que mudou a coisa inteira. Big Data, que o pessoal das Big Techs procuram, é mais ou menos isso, é isso que acontece. Então, isso foi um negócio tão bem sucedido que eles conseguiram recuperar também parques em Isle Royale, nos Estados Unidos, em Banff, nos parques canadenses de Banff e Jasper. E aí acontece uma coisa que eu acho muito interessante, que eu chamo, que eu quero chamar, não é um termo técnico, né? Eu chamo do processo Big Data, Small Data, Big Data Again. Que é o quê? Eles estudam o ambiente com o dado grande, eles encontram o que está acontecendo naquele ambiente. Aquele ambiente pode ser qualquer coisa, pode ser um ambiente de compras, pode ser um ambiente político. Eles acham qual que é a mínima coisa ou as mínimas peças que faltam naquele ambiente para que ele funcione de forma que eles queiram ver a modificação e retorna, corrige essa variável, retorna ao ambiente e o ambiente todo é mudado. Vocês lembram naquela época, um tempo atrás, por exemplo, o pessoal estava acusando não, mas foi uma coisa provável, que o pessoal do Facebook estava vendendo dados para um pessoal lá na Inglaterra, que vendia como produto, né, essa empresa, agora me foge o nome, mas vendia como produto influenciar em votações. Existem alguns estudos, até bastantes, mostrando que sim, realmente você consegue mudar a opinião de grupos, né, quanto a isso, mas eu acho que é inclusive ainda mais grave, né? Vamos seguir então falando dos dados, né? As pessoas ficam usando o Google, Facebook, Twitter, e é de graça. YouTube, onde está esse vídeo, é de graça. E pouco, porque isso foi uma coisa que surgiu praticamente junto com a internet, pouco se para pensar por que aquele serviço é de graça. Aquele serviço de graça porque ele está parasitando seus dados. E as pessoas falam muito, a gente ouve muito falar assim, o que tem eles mexerem nos meus dados? Eu não tenho nada para esconder. Realmente, você não tem nada para esconder e nem a Google ou o Facebook está interessado em roubar a senha do seu Netflix. Na verdade, o que eles estão convidando é o convite do vampiro, é o convite inverso. Eles estão convidando você a sair de casa, em vez do vampiro entrar de casa, para eles poderem parasitar os seus dados. Mas parasitar os seus dados, não individualmente você, mas aquilo que você representa na multidão, né? Pensa bem, a gente deixando a discussão aqui mais absurda, mas você pode ser uma peça essencial que vai mudar todo um processo. Ou pode ser seu vizinho, ou pode ser outra pessoa, ou pode ser uma coisa que você faz e que se torna mais claro em você. Imagina, se não existisse certas pessoas, acontecimentos enormes não teriam acontecido. Se não existisse Gravilo Príncipe, por exemplo, não teria havido o assassinato, pelo menos não como a gente conhece, do Franz Ferdinand, e não teria acontecido, pelo menos não sob esses pretextos, a Primeira Guerra Mundial. Eu sei que é a coisa mais complicada do que isso. Pois é, mas o Gravilo Príncipe, ele é um dado importante histórico, no caso negativo, né?
Mas não precisa ser uma pessoa, também pode ser um tipo de comportamento, uma ideia. Essas coisas estão sendo procuradas pelas inteligências artificiais, pelos sistemas de mineração de dados. Estão sendo procuradas para explorar beneficamente, maleficamente, maliciosamente, com boas intenções, mas é um poder muito grande. O próprio Elon Musk chegou a tentar, ele falando que os governos deveriam, os estados deveriam, é uma coisa que eu não acho que dá muito certo, mas que deveriam regular a produção de inteligência artificial, de mineração de dados, porque de fato isso é uma arma muito mais poderosa do que a bomba atômica, né? Talvez ela não seja, a face grotesca dela não seja assim tão evidente para a gente, mas é realmente bastante preocupante. Então me foge a compreensão como é que a maioria das pessoas que hoje em dia eu acredito sabem disso não conseguem se absurdar, se preocupar quanto a essas coisas. E pior ainda, num nível muito além do razoável, porque realmente é tamanho o poder que se deu, né, de transformação dessas coisas na nossa sociedade, que é muito difícil você viver totalmente sem passar por esse esquadrinhamento, por essa procura das big techs. Mas a cultura de ser parasitado, ela está tão confortável que as pessoas elas estão se dando cada vez mais a esse tipo de coisa. E eu vejo que agora os próprios governos, por isso que eu achava que o Elon Musk estava chovendo no molhado, os próprios governos já estão se dando a isso. A gente vê exemplos mais esquisitos, né, mais malvados vindo da China, com uma verdadeira facebookização da sociedade. E eu imagino a minha surpresa de ver pessoas à minha volta falando que não, isso nunca aconteceria por aqui. Já está acontecendo, vai acontecer. Vai ser uma coisa, eu não sei se igual, mas muito semelhante àquele episódio de Black Mirror, né? Em que todo mundo tinha pontuação social e até para comprar uma casa, para entrar num prédio, ganhar uma promoção, você precisava ter uma pontuação social. Isso está acontecendo já. Quando você fala em Pix, né? Imagina, você usa Pix, super prático e tudo, o governo sabe de absolutamente todas as suas relações financeiras. Ah, eu não tenho nada para esconder do governo. Sério? Sério que você não tem nada para esconder do governo? Qualquer pessoa que compre coisa no Shopee tem muito a esconder do governo. Ou você está torcendo para o seu produtinho vagabundo chinês cair na malha fina e ser tributado pela Receita Federal. É óbvio que a gente tem o que esconder do governo, é óbvio que é vantajoso, é lícito, eu diria até moral ter o que esconder do governo e de outras coisas, né? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações que eu estava escrevendo. Sim. Falar em governo, né, e o que significa a percepção dessas coisas. Eu me lembro quando o Trump ganhou e o pessoal ficava gritando na rua. O Trump ganhou, né? Eu achava esquisitíssimo, porque o Trump ganhou, e daí? Quem que é esse cara? Eu conhecia ele como milionário e tudo, mas assim, como político.
Aí ele fala que vai fazer um monte de coisa em época de eleição, mas será que vai? Será que tem esse poder? A gente tem que ver, o cara ganhou, foi votado, tem que ver o que vai acontecer. Mas eu me lembro de reuniões assim, gravadas na Google, o cara falando, não, nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça mais. E eu ficava, gente, como pode uma coisa dessa? Uma empresa tomando esse partido e se arvorando tal poder, né? Passou um tempo eu vi o que pode com isso. O que acontece? Eu dou um pequeno exemplo aqui. Esses caras, eles, né, Google, por exemplo, eles são um tipo de pesquisa em tempo real de tudo. E eles sabem, numa coisa meio asimoviana, assim, num processo meio asimoviano, já volto a isso daqui a pouco, eles já sabem mais ou menos anteriormente o que está ebulindo na opinião pública ou a direção que as opiniões públicas estão tomando. Né? Por que eu citei o Isaac Asimov? Me parece muito com aquele conceito de psicohistória do Isaac Asimov, né? Que tipo, não dá para você, simplificando, é mais complicado que isso, mas não dá para você dizer o que uma pessoa vai fazer, mas dá para você meio que prever o que a sociedade como um todo, mais ou menos em que direção ela vai, entendeu? Realmente, se você pensar bem, assim, uma multidão, você está olhando uma multidão assim, você escolhe uma pessoa ali, você está vendo que essa pessoa está muito brava. Não dá para você saber se ela vai matar, vai linchar alguém, aquela única pessoa brava. Mas se você olhar para a multidão inteira e você vê ela ebulindo e a multidão ficando brava e tudo, você fala, gente, vai matar alguém aí, né? Como multidão, mas pode ser que aquele indivíduo em si não vai, mas a multidão parece, né? Então, assim, um exemplo recente, e os exemplos que eu dou, assim, eles têm essa cara né, de um cara ressentido com a esquerda, mas o caso não é esse. O exemplo que eu dou recente, que é muito interessante, há pouco tempo que chegou nesse nível, foi que nas últimas eleições, eles acharam aí um notebook que era do Hunter Biden, que é um filho bem problemático do Joe Biden, cara com problema de drogas e outras coisas mais que eu não preciso me deter aqui. Bom, ele deixou um computador para consertar e nunca foi buscar. E tem uma lei lá, não sei se dos Estados Unidos inteiro, daquele estado, daquele município. Os Estados Unidos é uma zona nesse negócio, né? Que se você deixar lá, que no Brasil é mais ou menos parecido, se você deixasse lá e nunca fosse buscar o negócio, o cara podia vender, tipo, para diminuir, né, mitigar os prejuízos dele. Aí o Hunter Biden não voltava de jeito nenhum para buscar o negócio e o cara resolveu que ia vender. Aí, já que eu vou vender, deixa eu dar uma olhada aqui o que tinha dentro. E tinha material gravíssimo, gravíssimo. E o Joe Biden, o pai do Hunter Biden, em processo eleitoral. E saiu esse escândalo na época. Imediatamente as Big Techs, Facebook, Google, Twitter, marcou isso como fake news, tirou a permissão de que esse tipo de informação fosse trafegado. Há pouco tempo atrás, inclusive, eu não sabia que era tão eficiente assim, mas para o YouTube, por exemplo, eles falando que 92%, isso é uma informação do Google, que 92% de todos os vídeos derrubados são derrubados pelo próprio sistema de inteligência artificial deles. Não precisa de flag de ninguém, não precisa de um ser humano dizer que aquele conteúdo é impróprio, simplesmente vão lá e derrubam. Eu ouvi isso no canal do Ancapso, do Papai Noel anarcocapitalista lá, o Peter. Pois é, então você vê 92% de vídeo. Vídeo são pessoas falando. Você não precisa escrever, né? Você fala, o bicho entende, tanto que eles geram uma legenda lá, o sistema deles entende, e falam, não, isso não pode, então se falar de Hunter Biden não pode. O que aconteceu recentemente? Né? Recentemente, se eu não me engano, saiu no Times, o pessoal falando, não, aquele negócio lá do Hunter Biden era verdade mesmo, parece que era verdade.
Aí o pessoal teve a curiosidade e foi fazer uma pesquisa. Do pessoal que votou, segundo a pesquisa lá deles, do pessoal que votou no Biden, 59%, eu acho, nossa, eu estou super vago, né? Mas eu acho que é 58%, 59% das pessoas que votaram no Biden e participaram dessa pesquisa, disseram que se tivessem sabido dessa informação na época da eleição, teriam votado em outra pessoa, que era o Trump, no caso. Olha a gravidade desse negócio. Quem que tem o poder de saber isso nessa velocidade? Não só isso, de não permitir que essa informação se espalhe no meio do povo. Não é o Times, não é sei lá, o Guardian, não são esses jornais. Esses jornais, eles têm o poder de eles não publicar, eles não têm o poder de calar o discurso público. São as próprias plataformas que oferecem esse serviço de graça. E sai isso aí sobre a desculpa de que isso é combater as fake news. A gente está vendo isso aqui no Brasil agora, né? Pois é, o pessoal é capaz de essas redes sociais, Google, e mais Google, que é de procura, são capazes de combater isso rapidamente, porque antes disso criar uma massa crítica de informação, os caras, eles têm a capacidade de matar essa informação no berço. Eles veem isso surgindo, né? As famosas, por exemplo, no Twitter, as Trending Topics. Trending Topic é uma informação importantíssima. Só que quando você sabe o que é Trending Topic, o pessoal do Twitter já sabe, com minutos, talvez horas de antecedência, né? Então, os caras praticam uma série de ações acerca disso, que acaba mudando, fazendo mudanças disruptivas. Eles conseguem influenciar pessoas para lá, para cá, para lá e para cá, mudando o comportamento da própria sociedade. E isso é extremamente preocupante. Aí nesse momento você está pensando, não, eu sou uma pessoa adulta. Você é uma pessoa adulta, mas o seu neto não é, seu filho não é, ou talvez você não seja, né? Eu sei que a gente tem essa noção, assim, mais ou menos, que a gente já sabe tudo que a gente precisa saber para viver, mas a verdade é que não é verdade isso. Né? Vou explodir a cabeça de todo mundo. A gente não sabe. A gente vai viver um dia depois do outro, gente. A gente tenta manter a vida mais ou menos organizada e para obter um pouco de felicidade, né? Na vida. É complicado isso. Então, pessoas que vivem, que são mais expostas a isso, principalmente pessoas mais novas hoje em dia, que nasceram com um celular nas mãos, né? Essas pessoas, elas estão lascadas nesse processo. Porque veja bem que esse sistema, ele consegue ter várias faces, é o que o pessoal chama de bolha de informação. Não é bem isso, mas para o nosso bem vai ser isso aqui, para a nossa discussão. Ele consegue ter várias faces, ele consegue ter um comportamento para a tia do Zap, e ela consegue ter, ao mesmo tempo, o mesmo sistema, um comportamento completamente dísparo para o mocinho ou mocinha que está lá com o seu celular, fazendo dancinhas do TikTok. Consegue prender a pessoa numa bolha informacional, inclusive fazer com que pareça que aquela informação que ele está apresentando é a representação pura da realidade. O que a gente vê hoje em dia, por exemplo? A gente vê que os mais jovens, eles estão sendo apresentado para eles uma realidade lacrativa, que o pessoal tanto fala, né? Uma lacração sem fim, e uma realidade apresentada para os mais velhos paranoica, explorando os medos, os receios, as preocupações da vida mais adulta. Isso ao mesmo tempo, um mesmo sistema, a gente pode dizer que tem dois pensamentos.
O Google, o Facebook, ele tem dois pensamentos. Ele está criando intencionalmente, não o sistema, mas as pessoas que gerenciam esse sistema, ele está gerando intencionalmente uma cisão social nos diversos nichos informacionais que ele gerencia, né? Qual que é o problema? Qual que é o problema disso? Já tá dito, o problema é enorme. Porque a gente não é totalmente são, né? O ser humano, ele é formado de normalidades e anormalidades. É normal ser anormal. Nós somos compostos de neuroses e histerias e moralidades e imoralidades. A gente tem que equilibrar essas coisas todas. Mas existem traços da nossa personalidade que são muito bem explorados por esse sistema. Um deles, que é mais forte, inclusive na juventude, são os nossos traços histéricos, né? Mais forte na juventude, mais forte nas meninas, por exemplo, mas de modo geral, muito mais forte na juventude. O que é histeria? Histeria é o nosso traço O cachorro achou um negócio ali. Histeria é o traço da nossa personalidade que nos mantém atentos ao comportamento do grupo e do outro. É essencial para viver em sociedade. Mas a gente chama uma pessoa de histérica quando esse traço é muito maior, muito grande, maior do que deveria ser para a própria saúde dessa pessoa, mental ou social, né? Então, o histérico, às vezes ele é invadido de estímulos exteriores que deixam ele com um comportamento amalucado assim. Ele começa a se estranhar no comportamento dele, buscando uma certa aprovação social, uma aprovação do entorno, né? A gente tem muitos exemplos hoje em dia de histeria sendo provocada ou amplificada pela rede, né? É comum a pessoa chegar para você e falar assim, olha, me desculpa eu ser assim, mas é porque eu sou meio autista. Ou olha, eu sou Asperger. Tem gente que mas sinceramente a maioria das pessoas que falam isso não é. Ou então a pessoa fala isso, isso me dá gatilho. Você quer ver uma coisa dar gatilho? É só você falar que aquela coisa é gatilhável. Tipo assim, alguém tem gatilho com isso. Você elege uma coisa, né? Aqui, eu notei umas outras aqui. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É muito mais raro do que a gente pensa, mas falando estatisticamente e tal. Mas pais, crianças, adultos e até profissionais começam a diagnosticar a torta e a direita que a pessoa tem TDAH ou toque. A pessoa ser organizadinha agora virou toque, sabe? Isso isso é um pequeno indício de exploração da histeria das pessoas. Não é uma coisa que só a rede social, a internet dá, né? Mas as coisas ganham momentum, né? As coisas ganham velocidade hoje em dia. Eu acho que nem sempre as pessoas estão conseguindo se avaliar, sabe? Tem exemplos mais caricatos, eu acho que é importante a gente assinalar, como por exemplo
o caso da síndrome de Tourette. Síndrome de Tourette é uma condição neuropsiquiátrica muito rara, né? Gente da minha idade, eu, você aí, ou a maioria das pessoas, passaram uma vida inteira sem ver síndrome de Tourette. E a depender da cultura, inclusive, que se diz, né, você nem vai ver isso. Não se falava muito de síndrome de Tourette no Brasil, por exemplo, um tempo atrás, né? Apesar de ser uma síndrome identificada há muito tempo. É aquelas coisas em psicologia, psiquiatria, é meio difícil definir muitas coisas, às vezes demora tempo. Mas, bom, de qualquer forma, a síndrome de Tourette é raro. Começou a aparecer uns TikTok aí falando, oh, eu tenho síndrome de Tourette. Fazer uns trecos assim. O pessoal gostou, porque a pessoa era divertida, falava uns palavrão, era bonitinho e tal. Meu Deus do céu, começou a aparecer youtuber com síndrome de Tourette, tudo naquele jeitinho, simpatiquinho, bonitinho, mais ou menos mesmo tique, né? Meu Deus do céu, se isso não é uma atitude histérica, né? Eu não sei o que é. E isso ataca a população de modo geral e o pessoal mais exposto a isso, né? Por exemplo, o adolescente procura mais aprovação do grupo, ele está mais exposto a esse tipo de coisa. Coisas mais engraçadas no tempo, né? Aconteceu. A gente tem, para falar assim de coisas, mostrar que não é um treco só de hoje, a gente pode falar de coisas na história que aconteceu, tipo epidemia de risos, em 1962. Foi considerado hoje um caso de histeria de massa, né? Isso aconteceu em Tanganica, na África, em 1962. Em 1518, em Estrasburgo, na Alemanha, teve uma epidemia de dança. Começa a dançar, a pessoa tem, sei lá, uma certa projeção, ou ela conseguiu atenção, uma pessoa mais propensa a ter um comportamento histérico, começa a imitar, quando vê, tem outro, parece uma doença, mas, meu Deus do céu, isso está acontecendo demais. Não só está acontecendo, não dessa forma super ultra patológica, às vezes sim, mas não propriamente. Não só está acontecendo, como que isso é importante para o funcionamento desses algoritmos que o pessoal explora, né? Eles exploram muito isso. Isso é um componente importante para te manter grudado na tela, né? Tem gente que fala que, não, então eu estou livre porque eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu não tenho Instagram, eu não tenho WhatsApp, sei lá. Então eu não sou influenciável. Só que isso é uma variável com que o algoritmo, as inteligências artificiais, o técnico que trabalha com isso é uma variável que ele tem que lidar. Você não estar lá não transforma você numa pessoa que não esteja exposta a isso, né? Por exemplo, tudo que a gente faz vira um dado. Quantas vezes você estava aí do lado do seu celular e o celular fala assim, não entendi, porque ele está com aquele OK Google, né, ligado, que pouca gente sabe desligar essa porcaria, e a verdade é que ele está te ouvindo o tempo inteiro. E uma série de outras coincidências, né? Você fala, que vontade de tomar sorvete de limão, aparece propaganda de sorvete de limão para você. Tem várias discussões disso, se isso, olha só que louco. Se ele está te ouvindo, isso é uma baita sacanagem, né? Se ele está te ouvindo o tempo inteiro, então você tem um espião dentro de casa, né? Mas se ele não está te ouvindo, se ele inferiu que você quer tomar sorvete de limão, porque aquela série de informações que você tem consumido, segundo a inteligência artificial, leva à vontade de tomar sorvete de limão, meu Deus do céu, é muito mais assustador. Os caras têm um oráculo de Delfos, né? Então, assim, tanto para um lado quanto para o outro, a coisa vai mal.
mas você tem esse celular aí, que você está vendo isso, ou está vendo no computador, você já está sendo espionado de mil formas possível. Quando você paga alguma coisa em algum lugar, você paga no Nubank, por exemplo, ele marca onde você comprou com GPS. O cara comprou aqui. Se você falar, não, o Nubank não pode usar meu GPS, mas você pagou aquela loja ali, o Nubank já sabe a localização daquela loja. Então ele sabe que você esteve lá, que horas, quanto você pagou, você comprou o quê. Tudo isso é usado para oferecer não só a propaganda que vai aparecer no seu celular, como a propaganda que vai aparecer na Globo para você, na Bandeirantes, sei lá, no SBT. Falar Bandeirantes é coisa de velho, né? É Band. Então, assim, não dá para fugir disso. Quando você vai numa festa e tá lá um amigo seu, uma amiga, tirando foto, né? E você tá passando lá atrás, o seu rosto é um dado, né? E eles sabem, olha, o Gustavo, sou eu, né? Tava nessa festa aqui, tal hora, com fulano, beltrano, ciclano. E esse grupo dele tem uma opinião média sobre tal coisa, por exemplo. Uma opinião média sobre aborto, por exemplo. Então, vai depender, eles querem apoiar aborto ou eles querem proibir aborto? Né, o sistema. Bom, a gente pode apresentar para eles propagandas, opiniões desse tipo. Quando você abre o YouTube e aparece lá os primeiros vídeos, né, que você fala, nossa, ele já está me mostrando coisas para eu ver. Aqueles vídeos são vídeos interesseiros. Não é só o que você interessa, é o que ele acha que você interessa ou é o que ele quer que você se interesse. Você fala, não, mas eu não logo no YouTube. Tá, mas você tem um IP, um endereço IP. Endereço IP é o seguinte, o endereço que o seu computador tem que ter na internet, isso é uma coisa automática, para que as informações cheguem até você. Senão, você vai só falar, você nunca vai ouvir. Então você fala assim, quero ver um vídeo. Como é que o vídeo chega até você? Chega através do endereço IP, é o endereço do seu computador ali na internet. Esses endereços, eles são distribuídos de forma mais ou menos lógica. Então os caras sabem que é o seu provedor e esse endereço do seu provedor é da sua cidade e é mais ou menos você mesmo, na sua casa. Quando passa o carrinho do Google mapeando a cidade, ele não só está mapeando a cidade, mas também ele está ouvindo as redes sem fio, sabe, as redes Wi-Fi. Ele mapeia onde na cidade que está aquelas redes Wi-Fi, por exemplo. E o seu celular, só Deus sabe se ele realmente desliga isso, mas o seu celular ficou ouvindo redes Wi-Fi, né? Porque pouca gente lembra de desligar isso para andar na rua e também pouca gente sabe se a gente desliga, realmente desliga ou ele finge que desliga. Mas o seu celular está ouvindo essas coisas na rua. E como o carrinho do Google sabe onde ele estava quando ele ouviu, entre aspas, aquela rede Wi-Fi, ele sabe onde você está, aproximadamente. Às vezes, assim, em 3 metros, assim, eles conseguem te localizar. É uma coisa impressionante. Então você é um dado, não tem essa de, eu tô fora das redes sociais. Estamos lascados nesse sentido. E qual que é o maior perigo disso, o que eu acho? Porque já tem estudos de que como é que você faz para mudar a opinião de pessoas da melhor forma. Por exemplo, se o Facebook quer mudar uma opinião sua e você vê que é o Facebook, você não vai querer. Então o que ele faz? Ele tenta mudar a opinião de uma pessoa mais suscetível do seu entorno e que você confie. Lembra essa história de formadores de opinião? Elas existem. Tem pessoas que você confia, sei lá, o seu avô, você acha uma pessoa muito sábia. Fica chegando coisa lá pro seu avô, às vezes numa jogada de xadrez de 3 movimentos. O cara fala assim, olha, o sistema fala, se eu fizer fulano engajar numa história, fulano vai mandar essa história para ciclano, que vai mandar para beltrano, que vai chegar no seu avô.
E como você dá ouvidos a seu avô, você vai dar ouvidos a coisa. Não duvide, essa mágica já existe e ela é muito bem estudada e ela é muito eficiente. E então assim, eu fico vendo como é que as pessoas acham que não, eu não. Oh, Jesus. Acontece com todo mundo. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, eu estava falando do rosto ser um dado, né? A gente se pergunta assim, eu me perguntava uma época, gente, por que fica chegando tem aqueles filtros grátis no Instagram de envelhecer a pessoa, ou de mudar o gênero da pessoa, né? Mudar o sexo da pessoa na foto. Por que eles dão isso de graça? São umas coisas complicadas, né? Eu tava vendo um cara falando uma vez pra mim, ué, você já viu foto de polícia? Né? Fulano está foragido, ele pode ter essa ou aquela aparência. Quando você gosta do resultado que o filtro aplicou em você, significa que você está certificando aquela simulação de você. Significa que você mesmo, seus familiares e tudo, acham que aquela é a aparência que você teria. Daí, você não pode se esconder mais. Ah, será que é isso? Sei lá, mas que pode ser usado para isso. Agora vamos falar da solução para esse negócio. Que é assustador. Qual que é a solução? Não tem solução. Esse é o mundo que a gente está hoje. Você tem umas pessoas procurando mitigar isso até de forma social, escrevem livros, tipo, acho que é Jason Lanier, escreveu Gadget, né? Que é tipo, você não é uma máquina, né? Ele fala para as pessoas saírem das redes sociais, saiam das redes sociais. Eu não vejo, dadas essas coisas que eu expus, eu não vejo uma total eficiência disso. E não é o que o Lanier ataca, né? Porque eu estou falando assim da vida e das opiniões como um todo. Ele está mais falando porque as pessoas estão ficando malucas, estão brigando umas com as outras, né? Isso já acontece há algum tempo. Ele é um cara que vivia disso, de tecnologia, realidade virtual, trabalhou muito com Facebook, essas coisas todas. Eu não estou falando disso, eu estou falando da própria mudança da sociedade, como é que ela será daqui por diante. E eu não vejo escapatória disso, porque isso é uma arma muito poderosa e agora eu vejo o interesse dos estados de terem isso já há alguns anos. Então, se a gente conseguir coibir empresas privadas de agirem dessa forma, certamente os estados vão usar. O único conselho que eu sei dar, assim, que eu acho que mitiga, diminui um pouco os danos disso, é a pessoa criar um pensamento mais eficiente. Veja bem, não é esse pensamento crítico que as pessoas ficam falando. Ah, você tem que criar pensamento crítico. Ninguém sabe o que é isso. O que eu quero dizer é algo mais eficiente que te ajude a entender a realidade. Eu diria assim, entenda melhor de lógica, porque grande quantidade, para não dizer todos, do pensamento de hoje, desses pensamentos mais disruptivos, eles são mutualmente destrutivos, né? São completamente interdestrutivos. Só que, como as pessoas não estão muito preparadas, Deus sabe lá por quê, analisar os próprios pensamentos, analisar assim, vamos analisar o que eu penso. Esses pensamentos interdestrutivos vão ficar
incubados junto, vivendo na cabeça da pessoa. Isso é enlouquecedor. Então, se você aprender um pouquinho de lógica, um pouquinho de filosofia, mas qual filosofia? Vai nos gregos ali, ó, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Porque o pessoal vai ficando muito maluco depois, mais para frente. Esses três têm as maluquices dele, mas assim, o núcleo deles é inestimável. E outra coisa que eu acho que defende bem a pessoa é ter um padrão moral inegociável, antigo e testável. Religião. Eu, no meu caso, sou católico, meu pai é espírita. Ter de fato uma religião, ter valores inegociáveis, e botados à prova, testados durante o tempo, como forma de você reduzir os estragos dessas coisas. Porque o que eu vejo também é que além desses movimentos paradoxais, desses pensamentos paradoxais que ficam na cabeça das pessoas, também tem uma exploração da vontade que as pessoas têm de serem boas. Então, fica se criando novas formas de serem boas, geralmente terceirizáveis, né? Então a pessoa fala assim, eu sou muito boa porque eu dou dinheiro pro Greenpeace, mas, sei lá, pisa na grama, ou corta árvores, né? Eu reciclo, alguma coisa desse tipo. Então, se você tiver, não há nada de errado nessas coisas, mas estou falando, elas em si não te tornam pessoas boas, né? E às vezes ser bom ou ser uma pessoa de valor, ela demanda muito mais esforço, né? Então é bom a gente atacar de dois lados, né? Do lado moral, e a moralidade é algo muito, muito complicado, que a filosofia, infelizmente, não vi solucionar, nem filosofia, nem ciência, mas é o pão com manteiga da religião, da boa religião, né? E, por outro lado, o bom uso da razão. Vai, pelo menos, te proteger, né? De outra forma, você vai ficar pulando igual as pessoas de paranoia em paranoia. Eu bem sei como é que é. De paranoia em paranoia, ou de movimentos de grupo em movimentos do grupo, até enlouquecer junto com toda a turba. É isso. E tudo começa no Big Data. Então, como não tem solução, amanhã levaram uma toalha, pediram uma carona pro disco voador e don't panic. Falou.